Vítor Batista, um jogador que marcou a época em Portugal entre o final dos anos 60 até princípio dos anos 80. Um jogador cheio de histórias caricatas e também de polémicas. Um jogador que teve tudo na mão e acabou na mais absoluta miséria. Hoje, no canal Futebolisticamente Falando, lembraremos a figura de Vítor Batista, um jogador excepcional que hoje nós falaremos. Mas pedimos que você deixe ficar aqui o seu like, compartilhe muito o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal, porque regularmente nós vamos postando aqui vídeos sobre futebol. O futebol que nem toda a gente conhece, mas que aqui você passa a conhecer connosco. Peço que também deixe ficar o seu comentário ao final do vídeo e nos indique o que você gostaria de ver por aqui. Agora sim, mais ao vídeo. Vítor Batista nasceu no dia 18 de outubro do ano de 1948, na cidade de Setúbal. Filho de um trabalhador da Lota e de Setúbal e de uma empregada da indústria conserveira, Vítor Batista não era propriamente um exemplo de riqueza, muito pelo contrário. Era um exemplo da mais absoluta pobreza, onde até se passava fome e muitas necessidades. Cedo, Vítor Batista acaba roubando fruta para comer e para vender alguma, já que a fome era mais do que muita. Mas aos 15 anos de idade, tudo começa a mudar para Vítor Batista. Ele se inscreve num torneio de futebol de salão e se consagra como o segundo melhor marcador, apenas atrás de Quinito. Também ele haveria de marcar história no futebol português. Nos anos seguintes, o Vitória de Setúbal o contrata para futebol profissional e aí ele dá cartas no clube da sua terra. No ano de 1966-1967, ajuda o clube sadino a conquistar a sua segunda taça de Portugal, após ter conquistado a primeira alguns anos antes. Para se ter uma ideia, o Vitória de Setúbal só haveria de conquistar novamente uma taça de Portugal já na época de 2004-2005. Vítor Batista era de facto um prodígio dentro de campo. Era um jogador com algumas excentricidades, mas um muito bom jogador. No ano de 1970-1971, o Vitória de Setúbal se consagra como tendo nas suas fileiras o segundo melhor marcador do campeonato português. E logo ele chama a atenção de clubes grandes como o Benfica e o Sporting. Ele acaba decidindo ir para o Benfica e no dia 19 de julho de 1971 ele é apresentado no Clube Gaúcho. Aí o Benfica paga pela transferência de Vítor Batista 3.000 contos, 15.000 euros no dia de hoje, mais o passe em definitivo de 3 outros jogadores. Esta transferência foi mesmo considerada a mais cara até aquele momento no futebol português. Mas já na época seguinte, 1971-72, Vítor Batista haveria de marcar grandes gols e começava aí a consagrar-se uma lenda. Ele marcava de tudo que era forma, de pé esquerdo, de pé direito, de cabeça. Ele, como era ligeiramente alto para a média daquele tempo, ele tinha uma boa impulsão e acabava marcando bastantes gols de cabeça. Era um médio ou avançado, que ele jogava nas duas posições, com faro de gol. Ficou no Benfica até à época de 1977-1978. Mas, por meio, ele acaba tendo várias peripécias, como quando é apanhado a fumar droga nos Estados Unidos. Mas Vítor Batista tinha uma qualidade indiscutível. Como jogador,
Eu era um as. Jogava como ninguém e a sua qualidade era indesmentível. Ao mesmo tempo, Vítor Batista se achava o segundo Eusébio, mas acabaria por nunca superar Eusébio. No ano de 1978, no dia 12 de fevereiro, aconteceu talvez um dos casos mais caricatos do futebol mundial e também da vida de Vítor Batista. Eu era conhecido também como o rapaz do brinco, porque eu usava sempre um brinco de ouro numa das orelhas. Eu não tirava esse brinco de ouro para coisa nenhuma e ia também jogar para dentro do campo com esse brinco de ouro. No jogo no estádio da Luz, Benfica Sporting, o Benfica acabaria por vencer o jogo por 1-0, golo do próprio Vítor Batista. Houve algo que verdadeiramente impressionou. Não porque fosse uma coisa caricata, mas porque de facto nunca aquilo foi visto. Quando o Vítor Batista acaba marcando o seu golo, ele cedo se apercebe que lhe falta o brinco que ele sempre usava na orelha. Agachou-se e começou a procurá-lo. Tony, que jogava também no Benfica naquele tempo, olha para ele e vê que ele não tem o brinco e também começa a ajudar o companheiro a procurar o brinco. Todos os outros jogadores do Benfica, ao verem aquilo, começam igualmente também a procurar o brinco do Vítor Batista. E quando se foi a dar conta, também os jogadores do Sporting andavam à procura do brinco. E passado um pouco de tempo, até a equipa de arbitragem, liderada pelo Sr. Árbitro Rosa Coutinho, ele também acabou procurando o brinco de ouro. Brinco esse que nunca haveria de ser encontrado. Pelo menos, não de forma oficial. Mas, naquela época, já o corpo dele se desgastou, derivado à má vida que ele levava fora do campo, envolto em drogas e até alguma prostituição que ele frequentava. O corpo dele se começa a degradar e já não dá mais aquele ritmo. O clube da sua cidade, o Vitória de Setúbal, lhe estende a mão. Ele vai para o Setúbal, mas acaba não dando certo. Ele acaba por investir em outros negócios fora do futebol, como a restauração, mas acaba não dando certo e tudo vai à falência. O Vitória de Setúbal, no final daquela época, o dispensa e ele vai para o Bessa, através das mãos de Valentim Loureiro. Vai assim jogar para o Boa Vista, clube da cidade invicta. E também no Boa Vista, ele deixou uma história curiosa. Um dia, sem dizer nada a ninguém, simplesmente desapareceu do Porto, voltando para Setúbal. Alegou que o Boa Vista pagava pouco e que, para isso, voltaria para Setúbal. O engraçado é que não deu conhecimento ao Boa Vista disto, e o Boa Vista apenas acabou sabendo via imprensa. A carreira dele estava já destruída. Alguns amigos tentaram projetá-lo de novo para o futebol, como quando conseguiram uma transferência dele para o São José Earthquakes dos Estados Unidos, da MLS. Na época, Simões, antigo jogador do Benfica também, estava no São José Earthquakes e lembrou-se do velho amigo. Foi para lá com pinta de estrela. E também lá no São José Earthquakes
acaba acontecendo uma história caricata. O treinador o coloca na barreira para defender a cobrança de um livre. Ele vira-se para o Simões e lhe diz: opá, diz ao gajo, o gajo era o treinador do São José Whitecaps, diz ao gajo que eu sou uma estrela e estrelas não ficam na barreira a defender livres. O seu ego era enorme. No meio de toda esta ascensão meteórica, ele deixou a família para trás. Continuou bem firme com os velhos amigos de sempre. Aqueles outros 3 rapazes que, com ele, na juventude, brincavam e jogavam futebol pelas ruas de Setúbal. Mas estava irremediavelmente perdido. Vítor Batista acaba por vir a Portugal e vai sempre de clube para clube, cada vez para um clube mais fraco, até que se retira nos Estrelas do Faralhão da cidade de Setúbal, um clube que estava à época na 2ª Divisão Distrital de Setúbal e cujo campo se enchia de outros adeptos que queriam ver o maior jogar. Infelizmente, ele teve uma carreira curta e acabou estourando todo o seu dinheiro numa vida completamente dissoluta. Quando acabou o futebol, ele ficou na mais absoluta miséria. Aí, a sua cidade natal não o esqueceu e deu-lhe a mão. Deu-lhe um emprego que era o de limpar as ruas e os cemitérios de Setúbal. Em troca, a Câmara Municipal de Setúbal lhe dava casa e um salário para viver. Assim viveu Vítor Batista até ao final da sua vida, embora os próprios colegas reconheçam que de facto nem ali ele trabalhava grande coisa e que se aproveitava muitas vezes de ter sido quem foi para ter alguma influência a mais. E foi assim que no dia 1 de janeiro de 1999, aos 50 anos de idade, Vítor Batista falece. Para trás deixa um legado de muita, mas muita qualidade. E também um legado que muitos não esqueceram. O legado da polémica. Vítor Batista foi para sempre um jogador polémico, mas que o povo português apelidou simplesmente de o maior. E um dos grandes artistas de música portuguesa, Vitorino, acaba fazendo uma música em homenagem a Vítor Batista. Foi esta a vida de Vítor Batista, jogador que marcou época entre o final dos anos 60 e o princípio dos anos 80 em Portugal. Resta dizer que no seu palmarés individual ele conquistou 2 taças de Portugal, uma ao serviço do Vitória de Setúbal em 1967 e outra ao serviço do Benfica, já quase no final da sua passagem pelo Clube da Luz. Venceu 5 campeonatos de campeão nacional ao serviço do Benfica e conquistou também uma supertaça. Foi este o legado de Vítor Batista, o rapaz do brinco, o maior, também chamado de o rapaz dos pés de ouro. Vítor Batista, 18 de outubro de 1948, 1 de janeiro de 1999. O seu corpo
repousa no Cemitério da Paz, na cidade de Setúbal. E por hoje é tudo, meus amigos. Foi um gosto estar aqui com vocês. Eu volto uma outra hora com outro vídeo sobre futebol. Um abraço para todos, fiquem bem e até ao próximo vídeo. Tchau! Sai tão cara e se a grandeza é tão rara que vive ao